Muito bem. Bom, irmãos, hoje é a quarta semana, o quarto domingo da nossa campanha da restituição e oficialmente o lançamento do nosso projeto de vida 2021. Você já viu o título aí no vídeo, o ano do céu aberto, amém? Nós pregaremos a partir de hoje 12 mensagens, serão 12 domingos, 12 semanas, falando a respeito do céu aberto, amém? Estaremos ministrando e pregando a palavra de Deus, falando especificamente nesse tema. Então a primeira mensagem de hoje, abre a tua Bíblia, lá em 1 Reis capítulo 18, no versículo de número 30. 1 Reis capítulo 18, no versículo 30 em diante. Glória a Deus, pode ir glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Aleluia, a Ele a honra, a glória e o louvor nesta manhã. Glória a Deus. 1 Reis, lá no Velho Testamento, capítulo 18, no versículo 30 em diante. Amém? Comprado? Posso ler? Então vamos lá. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um reino em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizão, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: voltará 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subiu do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro, e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Amém? Vamos ver o contexto da história, para a gente entender o acontecimento aqui. Israel, nesse período aqui, ele vivia numa monarquia. Ele era governado por um rei. E os reis de Israel, eles exerciam uma influência muito grande sobre o povo. Não era apenas uma questão governamental. O rei de Israel, ele era uma referência espiritual também.
Então, por lado que o rei pendesse, o povo ia ali atrás, pelo menos uma maioria do povo ia com ele, porque ele exercia essa influência muito grande. Então, esse rei desse texto, ele se chamava Acabe, foi um dos piores reis de Israel. Ele cometeu verdadeiras atrocidades, ele se desviou totalmente da presença de Deus, e ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel, ela era uma sacerdotisa de um deus chamado Baal. Então Acabe acabou pendendo e começou a adorar Baal, chegou até a construir uma estátua para Baal em Israel, e por conta disso, ele arrastou a maioria do povo de Israel à adoração a Baal. Então eles se desviaram de Deus, eles abandonaram Deus, o povo de Israel estava desviado naquele momento. Só que não foi todos, foi apenas a maioria, né? Mas não foi todos. Tinha aqueles que permaneciam firmes no Senhor, convicção de fé. Entre eles estava o profeta Elias. Então Deus usa Elias para profetizar sobre Israel, porque Deus queria tratar Israel, trabalhar a vida deles, para trazer eles de novo para a presença de Deus. Então Elias profetiza o quê? Profetiza que haveria uma seca sobre Israel, e que só haveria chuva o dia que Deus mandasse, o dia que Deus inspirasse ele a profetizar, a orar e a declarar a chuva sobre Israel. Então essa seca durou 3 anos e meio. Só que não foi uma simples seca, foi uma seca muito rígida. Não havia chuva, não havia orvalho, não havia sereno, não havia umidade. Então ela foi uma seca assim, implacável, porque começou a secar a vegetação, começou a secar os rios, começou a faltar água, faltar alimentos, os animais começaram a morrer, as pessoas começaram a morrer por causa daquela seca. Quando fechou os 3 anos e meio, Deus leva Elias a ter um encontro com o rei Acabe, e ele faz um desafio ao rei Acabe, e diz assim, chame os profetas de Baal, e vamos fazer 2 altares. Eles farão um altar para o Deus Baal, e eu farei um altar para o Senhor, Criador dos céus e da terra. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro, é esse que nós devemos adorar. Então Acabe aceitou o desafio e chamou os profetas de Baal. Eram 450 profetas. Então Elias disse para eles assim, já que vocês são um número maior, eu estou sozinho, vocês fazem primeiro. Então os profetas de Baal edificaram o altar deles, colocaram o bezerro, né? Em cima do altar, colocaram a linha, colocaram o bezerro, e começaram o seu ritual invocando Baal. Entre o ritual, um deles era uma lanceta, uma pequena lâmina afiada, amarrada por um cordão, em que eles faziam pequenos golpes nas costas, no próprio corpo, derramando sangue diante do altar, para invocar o Deus Baal. Eles fizeram isso da parte da manhã até logo depois do meio-dia. Não aconteceu nada, Baal não respondeu. É lógico, Baal não era Deus, Baal não tinha esse poder. Depois que não houve resposta da parte de Baal, Elias disse, agora acabou o tempo de vocês, agora é a minha vez. O que Elias faz? Então, a partir desse momento, Elias ele tem uma atitude, ele tem algumas atitudes que fazem com, não apenas com que Deus mande o sinal do céu, fazem com que desça do céu a tal da chuva que tanto eles estavam esperando. E é esse o meu tema desta manhã. 7 atitudes que abrem o céu sobre as nossas vidas. Amém? Vamos lá. Primeira atitude, restaurar o altar. A primeira coisa que Elias faz, ele chama o povo para perto de si. Literalmente, irmãos. Ele disse assim, pessoal, chegue mais perto um pouquinho. Então o povo se chegou perto de Elias. E a Bíblia diz que quando o povo chega perto de Elias, na verdade eles estão se achegando perto de Deus. Eles estão dando ouvido para o profeta e se achegando perto de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que acontece na nossa vida, quando nós nos afastamos de Deus, é que o nosso altar espiritual, ele fica em ruína, ele fica quebrado. Quando eu quero que o céu se abra na minha vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é restaurar o meu altar com Deus, é voltar ao que eu era antes, né?
Não tem pessoas que às vezes dão uma fraquejada, se afastam da igreja, já não oram mais, já não se relacionam mais tanto com Deus. Quer ver o céu aberto? A primeira coisa que tem que fazer é se chegar novamente a Deus. É se chegar diante de Deus, é restaurar. É assim que a gente restaura o altar. Restaurar o altar não é diante de uma cerimônia, não. O restaurar o altar é voltar para a presença de Deus. Essa é a primeira coisa que Elias faz. A segunda atitude de Elias, ele restaura a unidade de Israel. Por quê? Você veja bem, a maioria estava servindo a Baal, mas tinha pessoas que não. A Bíblia diz que 7.000 joelhos não se dobraram a Baal. Então o que estava acontecendo com a nação de Israel? A nação de Israel estava dividida por conta de um rei perverso. Muitos seguiram esse rei, e alguns que tinham convicção de fé permaneceram firmes, mas se tornou uma nação dividida. Então o que a Bíblia diz? O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 12, 25, ele diz assim, todo reino, toda casa dividida, ela não prevalece, ela não subsistirá. Então não tem como manter um reino unido, abençoado, que possa ver o céu aberto se houver divisão. Então o que Elias fez? Elias chamou os 12 príncipes das 12 tribos de Israel e disse para eles assim, cada um de vocês vai pegar uma pedra e vocês 12 virão aqui e montarão um altar que nós vamos sacrificar. Esse gesto, esse ato deles de levantar esse altar, o que Elias estava fazendo? Restaurando a unidade de Israel. Amém? Isso é uma coisa muito importante para nós. Se tem algo que nós temos que corrigir na nossa casa, na igreja, seja em qualquer lugar onde haja um agrupamento de pessoas, na célula, é a unidade. Se houver divisão, se um estiver puxando para um lado, outro para o outro, irmãos, não prevalece, não dá certo. Então a família tem que ter unidade. Se não tem que restaurar, tem que patrocinar uma forma de restaurar a unidade e a comunhão daquela família. Amém? Terceira atitude de Elias, ele ofereceu um sacrifício. Amém? Então ele pegou um novilho, eles mataram esse novilho, sacrificaram esse novilho, houve o derramamento de sangue desse novilho, e depois eles colocaram os pedaços do novilho em cima do altar. Nós acabamos de participar de uma cerimônia que ela representa o maior sacrifício que alguém possa ter feito pela salvação do ser humano, que é o sacrifício de Jesus. Houve um derramamento de sangue. Quando Elias sacrifica o animal, derrama o sangue, o que isso significa? Significa comprometimento, significa pacto, significa renovação de aliança. Então todo sacrifício nosso, o maior sacrifício foi Jesus que fez. Mas todo sacrifício nosso, ele representa comprometimento. Então havia necessidade de um sacrifício para demonstrar no mundo espiritual que Israel estava novamente se comprometendo. Você vê que eles não pegaram o novilho que os profetas de Baal estavam usando. Não, foi sacrificado um outro novilho. O sacrifício na nossa vida, em algum momento, é importante. É por isso que às vezes a gente incentiva, a gente orienta os irmãos, olha, você vai fazer um projeto de vida? Faça um sacrifício no projeto de vida, porque isso vai representar o quê? Comprometimento, pacto, renovação de aliança. Amém? Então a terceira atitude de Elias é o comprometimento, é oferecer um sacrifício. Quem está entendendo, diga amém. Quarta atitude de Elias é a ousadia. Veja bem o que a Bíblia diz. O altar que Elias montou, irmãos, ele era parecido com o altar de Baal. Em alguns quesitos, ele era semelhante ao altar de Baal. Quer ver? Por exemplo, o que o altar de Baal tinha? Tinha pedras. O altar que Elias fez também tinha pedra. O altar de Baal tinha lenha. O altar que Elias fez também tinha lenha. O altar dos profetas de Baal tinha um novilho sacrificado, cortado em pedaços e distribuído em cima daquele altar. O altar de Elias também tinha um sacrifício, um animal, um cordeiro, um novilho cortado e colocado em cima do altar. Mas quando os 12 príncipes estavam colocando as pedras e montando o altar que Elias ia usar, Elias vai e faz um rego ao redor do altar. Mas não era um simples rego. A Bíblia diz que era um rego, que a largura dele era para 2 medidas de semente. Então ele era um rego específico.
ele tinha uma finalidade específica. Qual era a finalidade? O que deveria ser colocado naquele rego? 2 medidas de semente. Amém? Então tinha essa diferença no altar que Elias fez. Agora veja bem, veio o momento da ousadia. Quando eles colocaram o novilho em cima do altar, até esse momento estava muito parecido com o altar de Baal. Só que Elias, ele tem ousadia. Ele diz assim: vamos dificultar um pouco? Já que nós vamos orar para Deus mandar fogo nesse altar, vamos dificultar um pouquinho mais? Vamos ter ousadia? Tragam água para nós jogarmos no altar. Irmãos, uma nação que está vivendo um período de 3 anos e meio de seca, que os animais estão morrendo por falta de alimento e por falta de água. A Bíblia diz que já não se encontrava água tão facilmente em Israel. Elias vai e pede água para colocar em cima do altar. O que Elias estava fazendo, irmãos? Elias estava de forma ousada ampliando um pouco mais o sacrifício. Pediu para eles: tragam água. Eles trouxeram, foram em casa buscar água e trouxeram água, jogaram no altar. Quando ele jogou a água no altar, aquela água molhou o novilho e molhou a lenha. Elias disse: tragam mais água. Eles foram lá e trouxeram mais água. Ele jogou novamente a água. Aquela água então molhou o novilho, molhou a lenha, molhou as pedras e a terra que estava embaixo do altar. Mas Elias, ele era ousado. Ele disse assim: tragam mais água. Terceira vez eles trazem água. Ele joga a água no altar. Quando ele joga a água, agora o novilho está encharcado, a lenha está encharcada, as pedras estão molhadas e a terra embaixo das pedras também está molhada. Por isso, quando ele joga a água escorre e enche o rego de 2 medidas de semente. Olha só que impressionante. A Bíblia diz que quando ele orou e Deus mandou fogo do céu, você depois com calma em casa você pode ler, você vai confirmar isso. A Bíblia diz assim, mandou fogo do céu e o fogo consumiu o novilho, o fogo consumiu a lenha, o fogo consumiu as pedras, o fogo consumiu o pó, a terra que estava embaixo das pedras. E aí a Bíblia diz assim: e lambeu a água que estava no rego. Por que lambeu a água? Por que não consumiu a água? Porque, irmãos, nós só colhemos o que nós plantamos. O rego não era um rego para 2 medidas de semente. Então o que desceu para dentro do rego era uma semente. Deus, ele nunca queima a semente, certo? Aquela semente era o que? Era água. Quem planta semente de milho, colhe milho. Quem planta semente de feijão, colhe feijão. Quem planta água, colhe o quê? Colhe o quê, irmãos? Colhe água, chuva. O que o povo precisava naquele momento? Não precisava de chuva? Não era isso que eles estavam esperando? Que os céus se abrissem e caísse chuva? É por isso que a gente, quando faz um projeto de vida, a gente incentiva os irmãos assim, seja ousado na tua semente. Se você quer prosperidade em 2021, você quer colher, você quer plantar hoje, colher em 2021, seja ousado. Não é apenas uma oferta que vai encharcar o novilho, uma oferta que vai encharcar a lenha, uma oferta que vai molhar as pedras, uma oferta que vai molhar o pó embaixo do altar. É aquela oferta ousada que enche o rego. Porque daí quando Deus manda fogo do céu, ele consome o altar, mas ele lambe a semente, para poder gerar bênção e abrir os céus sobre a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem, vamos lá. Quinta atitude de Elias para ver os céus abertos: seja violento com o pecado. Depois que ele orou e Deus mandou fogo, o que ele faz? Levou os 450 profetas de Baal à beira do rio Quizão e matou os profetas. Parece uma coisa muito bruta, muito desumana, muito violenta, mas é assim. Lembra que foi esses 450 profetas de Baal que desviaram o povo de Israel. Então eles tinham que ser mortos. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Seja violento com o pecado. Seja violento com aquilo que te afasta de Deus. Um vício,
uma atitude errada, um costume errado, uma tradição errada, pessoas que muitas vezes são instrumentos do diabo para nos afastar da presença de Deus. Seja violento em romper esse relacionamento. Com o pecado, irmãos, a gente nunca negocia, a gente nunca faz concessão com o pecado. Ah não, eu vou pecar um pouquinho agora, depois eu mudo, depois me arrependo. Não, irmão, seja violento, diga não ao pecado, porque o pecado nos afasta da presença de Deus, e isso impede que as vitórias e as bênçãos cheguem na nossa vida. O pecado faz com que os céus se fechem sobre a nossa vida, amém? Então seja violento contra o pecado, amém? Muito bem. Sexta atitude: aguce os sentidos espirituais. Depois que ele foi violento contra o pecado, matou os profetas de Baal, o que ele faz? Ele chega para o rei Acabe e diz assim: rei Acabe, sobe no teu carro, vai para o palácio, come e bebe, que eu já estou ouvindo ruído de chuva. Aguce os teus ouvidos espirituais e os teus olhos espirituais. Mesmo que os olhos carnais e o ouvido carnal não estão ouvindo nem enxergando nada, comece a ouvir e a enxergar as bênçãos que Deus está preparando para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Como esse que a gente está ministrando aqui, ele diz assim: irmãos, olha, Deus está mandando bênçãos. Tem gente que está assim, viajando, né? Não sente nada, não vê nada, não enxerga nada, não ouve nada. Aguce os sentidos espirituais, irmãos, para você sentir a manifestação de Deus, daquilo que Deus está preparando, os céus abertos que Deus está preparando para a tua vida, amém? Sétima atitude de Elias: ele sobe no Monte Carmelo, ele leva consigo o seu discípulo e diz para ele assim: eu vou dobrar o meu joelho e vou orar, e você vai lá em direção ao mar e olha para ver se tem sinal de chuva. A Bíblia diz que ele botou a cabeça no meio das pernas, ele se dobrou mesmo, de joelho, e ele orou. A primeira vez que ele orou, o discípulo foi até em direção ao mar e voltou e perguntou, e daí? Ele disse assim: não, está tudo limpo, o céu está limpo, não tem nenhum sinal de chuva. Ele disse: vai de novo. E assim aconteceu 7 vezes. Na 7ª vez, o discípulo foi lá, olhou e voltou e disse assim: agora acabou de subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi na 7ª vez. A 7ª atitude de Elias que abre o céu sobre a sua vida é a oração perseverante. Você pode não estar vendo sinal nenhum, irmão. Seja perseverante, aguce os sentidos espirituais, os olhos espirituais, fique atento. Eu vou orar, eu vou perseverar na oração, eu vou fazer meu projeto de vida e eu vou perseverar. E sei que a qualquer momento vai subir do nada, vai subir a provisão de Deus para a minha vida, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé para mim orar por você. Pegue na mão o folheto da campanha da restituição e comece a buscar de Deus, comece a orar. Comece a buscar o teu sentido espiritual para você começar a enxergar a provisão de Deus, o milagre de Deus, a resposta de Deus para a tua vida. Aleluia! Do tamanho da mão de um homem. Aleluia, Pai, glória a Deus. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem.